Olá, meu nome é Rodrigo Parente, sou médico fisiatra e dentro da fisiatria uma das áreas que eu mais trabalho são com os amputados. Tanto na rede pública quanto particular, eu percebo as mesmas dificuldades. Dentro dos amputados, dentro da realidade dos amputados, eu acredito que vou resumir um pouquinho das maiores dificuldades para quem tem, sabe muito bem o que é protetizar. Colocar uma prótese não é fácil, não é você colocar uma perna e sair andando, ou colocar um braço e sair mexendo como se fosse fácil. Não. Ela é preciso muito treino, é preciso preparar o membro residual, a perna que está amputada, precisa estar preparada para receber. A reabilitação é a mesma coisa. As pessoas acham que reabilitar é só ir fazer fisioterapia. Não é isso. É preciso muito mais. Reabilitação, você precisa ter condicionamento cardiopulmonar, é preciso você ter estabilidade clínica. Se você faz hemodiálise, se você está fazendo tratamento para o coração, você precisa ter condições clínicas para poder reabilitar. Não é para todo mundo. Então essa é uma das primeiras dificuldades. Outras dificuldades que nós temos relacionadas às protetizações especificamente são em amputações de pés especificamente, muito difícil. As amputações de pés, ela tem pouca proteção, poucas partes moles, e a região que recebe muito impacto, absorve muito impacto. Com isso, se for um paciente com doenças metabólicas e de difícil cicatrização, provavelmente teremos dificuldade de protetizar esse pé, porque demora muito e esse paciente acaba acumulando algumas contraturas e dificuldades, mesmo tendo capacidade de ficar em pé, em ortostatismo, sem necessidade de prótese. Às vezes só mesmo colocar um calçado simples, um sapato com complementação, mas mesmo assim, amputação de pé, parcial de pé, independente do seu nível, traz para a gente muita dificuldade de protetização. As amputações entre joelho e o tornozelo são amputações melhores. Dependendo do nível, tem mais facilidade, porque a gente não precisa colocar nenhum joelho e nem precisamos colocar um pé especificamente. Mas é interessante porque esses pacientes são pacientes que conseguem cicatrizações melhores e deambulação mais rápida. Quando a gente pensa numa amputação entre o joelho e o quadril, uma das maiores dificuldades é que são alguns encaixes que acabam machucando a região adutora, aquele músculo da parte interna da perna. Quem tem prótese e tem esse nível sabe muito bem que os encaixes que temos pela rede pública não são fáceis de ser adaptados, e grande parte tem essa queixa de machucar e mesmo com o tempo continua perdendo. Independente se tem muito ou grandes partes moles ou até um excesso de tecido gorduroso, não interessa. Essa região acaba sempre machucando. Se a pessoa for deambuladora, anda muito e depende muito da prótese, ela pode acabar trazendo alguns malefícios, como lesões, fissuras, dermatites. Protetização bilateral de membros inferiores também é muito difícil. É preciso muita cautela, é preciso muita experiência dentro dos profissionais da reabilitação para definir o momento exato e definir a prótese, porque a gente precisa estabilizar um lado para permitir que o outro tenha mobilidade, ou às vezes estabiliza os dois. Qual que é o nosso objetivo? Protetizar não significa sempre andar. Muitas das vezes a gente pode protetizar apenas para poder ficar em pé. Só com isso a gente já diminui algumas alterações sistêmicas, como hipotensão ortostática, tenta diminuir um pouco a osteoporose a longo prazo. Enfim, é importante também ficar só em pé, mesmo que não consiga andar. Mas bilateral tem que tomar muito cuidado, pela idade, pelas comorbidades, enfim, tem que ser olhado caso a caso. E por último, os membros inferiores. Amputação de membros superiores, me desculpem. Amputações de membros superiores também não é fácil. Pela rede pública, infelizmente, as próteses são funcionais. Elas conseguem fazer algumas movimentações através de manobras que exigem
algumas técnicas de aprendizado por parte dos pacientes, porém são próteses pesadas que acabam incomodando e pesando e trazendo dor na região de ombro, na região de escápula, porque ela carrega muito peso. Se for um pouco mais distal, é possível colocar algumas próteses melhores, apenas pela rede particular. E são próteses, embora caras, são próteses que realmente valem a pena porque elas dão uma habilidade motora que muitas das vezes as próteses funcionais dadas pelo SUS não têm. A grande vantagem das que dão pelo SUS é em termos cosméticos. Você consegue colocar uma prótese, disfarçar para caso ninguém fique reparando. É o que a maioria dos pacientes pedem, pelo menos para poder diminuir um pouco aquele impacto da primeira visão, das pessoas ficarem comentando e perguntando. Bom, existem dentro das próteses muitos comentários, muitas dúvidas. A reabilitação é preciso de uma equipe. Todo amputado precisa de um psicólogo, de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional quando for o caso, e do fisiatra para poder dar toda a assistência possível nessa primeira parte, até chegar na decisão da protetização. Até mais.